Entrevista está no ar. Em 580, pelo site e pelo aplicativo. Que bom ter a sua companhia. Que bom saber que você está sempre conectado aqui em nossa programação. Então, meus amados, a confiança pessoal pode ser decisiva na hora de falar em público, assumir novo desafio profissional ou encarar uma conversa difícil. Bom, inclusive diversos estudos e especialistas concordam que a autoconfiança é uma habilidade que precisa ser cultivada continuamente. Para falar mais sobre esse assunto, um dia após o dia, né? Vamos falar com a nossa psicóloga Marta Macedo, né? E hoje, gente, é o dia do psicólogo e eu vou ter esse prazer de falar com a doutora e ela vai explicar aqui pra gente, né, sobre todas as dúvidas a qual nós queremos tirar. Doutora, em primeiro lugar, bom dia. Olá, pessoal, tudo bem? Tudo. E hoje a gente vai falar sobre um tema que impacta muito a nossa vida. A gente vai falar sobre a autoconfiança. Vamos lá? Vamos, com certeza. Já trazendo aqui a primeira pergunta, doutora, por gentileza, explica pra gente aqui na visão da senhora como especialista, o que é uma pessoa ter autoconfiança? Qual a diferença entre autoconfiante e egocêntrico ou arrogante? Quando pensamos sobre autoconfiança, é importante a gente achar melhor ou até mesmo de querer se exibir. A autoconfiança é ter clareza sobre quem você é, sobre suas características, suas habilidades e usar isso de uma forma genuína, sem precisar provar nada para ninguém. Agora, é importante diferenciar do egocentrismo, que é aquela pessoa que só presta atenção para os seus próprios interesses e não consegue compreender o outro. E aquela pessoa que é arrogante, exagera, ela se coloca sempre em primeiro lugar. Ela se coloca de uma forma superior, como se soubesse e se fosse melhor do que todos. Enquanto isso, aquela pessoa que é autoconfiante, ela tem um equilíbrio, ela consegue reconhecer os seus pontos fortes, mas também entende as suas limitações. Certo. Agora, doutora, uma pessoa pode ser autoconfiante no trabalho, mas não na vida pessoal? Se sim, e por quê? Sim, uma pessoa ela pode ser autoconfiante no trabalho, mas frágil na vida pessoal, por exemplo. Isso porque é importante a gente entender que a autoconfiança ela é construída a partir das nossas experiências. Então, se eu me percebo no trabalho mais valorizado, mais reconhecido, que eu acabo recebendo um retorno positivo, isso fortalece a minha confiança naquele ambiente. E se, por exemplo, em casa ou em qualquer tipo de relacionamento, eu não tenho esse tipo de acolhimento, eu não tenho esse retorno, eu posso sim me sentir menos seguro. Então é importante a gente entender que a autoconfiança, ela pode não ser igual em todas as áreas da nossa vida. Ok. Doutora, estou aqui com o nosso ouvinte Anderson, que é morador do Jardim Sumaré, em São João de Meriti. Ele está perguntando aqui o seguinte: doutora, como podemos fortalecer a nossa autoconfiança? Por favor. Primeiro passo, vamos entender quais os fatores que abalam esse processo de autoconfiança. Depois, a gente começa a trabalhar cada ponto, cada contexto. A gente não pode deixar de lembrar cada conquista. Não pode deixar de valorizar cada pequeno passo que foi dado, perceber tudo aquilo que já foi superado em vários momentos das nossas vidas. Esse resgate, ele sem dúvida nenhuma ajuda a equilibrar esse processo de autoconfiança. Certo, tá aí então, né, a dúvida do nosso amigo grande ouvinte Dinho, lá de São João de Meriti, do Jardim Sumaré, o bairro Jardim Sumaré. Obrigado, Tadinho, pelo carinho aí, pela pergunta. Bom, gente, lembrando você que está conectado com a gente pelo site, pelo aplicativo, você que acompanha a gente lá no site radiorelojam.com.br e também pelo nosso aplicativo, estamos falando aqui sobre a autoconfiança, né? Hoje é após o dia do psicólogo, a gente está falando aqui sobre a confiança pessoal, que pode ser decisiva na hora de falar em público, assumir um novo desafio profissional
ou encarar uma conversa difícil. Inclusive, a gente tirou a dúvida aqui, né, sobre diversos estudos e os especialistas concordam, né, que a autoconfiança é uma habilidade que precisa ser cultivada continuamente. E a gente está tirando essa dúvida aqui com a doutora, a nossa querida psicóloga, doutora Marta Macedo. Doutora, agora com que as pessoas devem tomar cuidado para não perder a autoconfiança? Bem, acredito que identificar sobre o perfeccionismo e a comparação excessiva. Sim. Quando a gente não permite errar, temos a tendência de ficarmos mais vulneráveis a essas comparações. E aí o que acontece? A gente olha demais para o outro e a gente acaba esquecendo de olhar para a gente, olhar para dentro. E automaticamente a gente deixa de valorizar as nossas vitórias e conquistas. A gente vai deixando de agir de uma forma gentil. E a gente para de perceber que todos nós temos as nossas fragilidades e que cada pessoa ela vai precisar entender e respeitar o seu próprio tempo, a sua história de vida, os seus objetivos. Então a gente precisa olhar e focar para que a gente não venha perder esse processo de autoconfiança. A gente não pode deixar de trabalhar essa autoconfiança. Certo. Doutora, tem mais alguma dica ou conselho final para os nossos ouvintes, né, que querem desenvolver aí mais autoconfiança? Que tal começar a definir pequenas metas, cumprindo? E dessa forma a gente começa a identificar alguns objetivos simples que são alcançáveis. E cada conquista aumenta essa sensação e fortalece o processo de confiança. Faça uma lista contendo todas as suas vitórias, todas, até mesmo aquelas que você considera que são pequenas. Sim. Isso ajuda a relembrar tudo que você já superou e ajuda a acreditar no que ainda pode realizar. Que tal um autodiálogo positivo? Observar como você fala consigo. Substituir a frase "eu não consigo", talvez por "vou tentar e aprender". Um novo processo. Enfrente os desafios aos poucos. Vamos sair, entre aspas, dessa zona de conforto. Sim. Cada passo que a gente dá, e diante do medo, fortalece esse processo de autoconfiança. Sim. Vamos cuidar da nossa postura, da nossa linguagem corporal, cabeça erguida. Vamos olhar nos olhos do outro, manter essa postura firme, porque isso transmite também a confiança. E também, tanto para você quanto para o outro. Vamos continuar praticando esse processo do autoconhecimento. Escreva quais são os seus pontos fortes, quais são aqueles pontos que precisam de alguns ajustes, sabe? Vamos agir com mais segurança e autenticidade em cada um deles. Vamos investir em preparo e conhecimento. Estudar, treinar, vamos praticar. Quanto mais preparado a gente se percebe, mais confiante a gente fica para lidar com todos os processos e desafios. Sim. Esteja cercado de pessoas positivas. A gente precisa estar com quem verdadeiramente acreditamos. A gente precisa acreditar nesse outro e o outro também precisa acreditar na gente. Isso fortalece o nosso processo de autoconfiança. E seja grato, reconheça tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você já tem. E eu reforço, sem traçar esse nível de comparação com o outro. Certo. Aumente sempre a sua confiança em si. Aumente a sua confiança no seu processo. Certo. Tá aí, então as dicas da nossa querida psicóloga doutora Marta Macedo, tirando aqui a dúvida, né, sobre aos nossos ouvintes que querem desenvolver aí mais autoconfiança. Que respostas, né? Muito boas. Olha aqui, finalizando, doutora, suas considerações finais, por favor.
Não esqueça, a autoconfiança é uma habilidade que ela precisa ser desenvolvida. Então, se você sentir essa dificuldade ou conhecer alguém que tenha essa dificuldade, vamos procurar desenvolver essas estratégias no processo de autoconhecimento através da terapia. Não fique com vergonha, procure um profissional para que você consiga desenvolver essa habilidade ou até mesmo mostrar para aquela pessoa que precisa desse desenvolvimento. Então, eu deixo meu telefone à disposição. Sim. Eu falo do Rio de Janeiro, DDD é o 21 994652390. Agradeço imensamente essa oportunidade e até a próxima. Uma excelente semana. Um beijo. Um beijo, doutora. Brigadão, tá? Gente, tá aí, eu conversei com a psicóloga, a doutora Marta Macedo, sobre autoconfiança. Mais uma vez, nós agradecemos, né, por essa recepção maravilhosa. Bom, gente, lembrando que quem ficou interessado ou interessada que é o vídeo novo, ouviu só uma parte, essa entrevista ficará disponível a partir de amanhã em formato de podcast em todas as plataformas digitais. Essa edição fechou, hein?